Pessoal, hoje a gente começa a parte 10 do projeto História, Racismo e Cinema Norte-Americano, não é? Nas aulas passadas a gente veio estudando aí alguns filmes, né, dos anos 1900 e 1910, certo? A gente fez uma pesquisa simples e a gente identificou a existência de alguns filmes dessas décadas, certo? A gente está falando daquelas duas aulas lá que a gente compôs alguns quadros, a gente completou alguns quadros. Hoje, a parte 10, o tema da parte 10 é os filmes dos anos 1920. Então, a gente vai seguir aquele mesmo procedimento. A gente vai entrar no Google, ok? E a gente vai colocar a expressão filmes de 1920 a 1930, ok? Como eu vou fazer aqui. Como eu já pesquisei uma vez, já apareceu para mim. Eu tenho que colocar exatamente essa expressão. Em seguida, vou descer um pouquinho aqui para que a gente possa acompanhar. Vai aparecer essa lista aqui. Aí eu vou descer e vou clicar em mais filmes, que vai aumentar, vai expandir essa lista. Aí, a hora que eu chegar nessa lista, eu vou escolher alguns desses filmes que estão me mostrando, certo? Para que eu possa completar o quadro de forma adequada. Essa escolha, ela vai ser pessoal. Cada um vai poder escolher os filmes que quiser. Eu vou escolher alguns, aqui com base no que eu já assisti e gostei, tá? Então eu vou começar aqui pelo Nosferatu, por exemplo. Então você clica ali, Nosferatu, não é? E vai começar a surgir as informações. O ano, o título, o gênero, a duração, certo? Depois, se vocês irem nas imagens, vocês vão expandir e ver um pouco sobre o filme. Pode ser que esse filme interesse a vocês, certo? O Nosferatu, ele é um filme de 1922, não é? De terror. Foi lançado, tem 1h30, um pouquinho mais de 1h30 de duração, e é um filme alemão. E basicamente ele é um plágio do Drácula. Como assim? O diretor ele não conseguiu autorização para adaptar a história para o cinema, então ele foi lá e trocou alguns personagens, trocou alguns lugares da história, mas basicamente a gente tem, quando a gente assiste o Nosferatu, basicamente a gente tem a mesma sensação de estar assistindo o Conde Drácula. Aquela história bem conhecida. Em seguida, eu vou voltar, né? Aqui já tem a lista. Vou colocar aqui o Gabinete do Dr. Caligari, que também é um filme que eu também já assisti. Eu vou descer e vou ver aqui algumas informações. Ó, a gente já tem a duração, né, 1h20, ele é um filme de terror, também ainda é mudo, e ele também é um filme alemão. Então, se eu abrir aqui as imagens, por exemplo, eu vou ver algumas coisas. Ele é um filme bastante interessante, como vocês podem estar percebendo aí por essas imagens. Ele é um filme bem com uma estética bem distorcida. Ele é um filme interessante, ele é meio que um terror suspense, certo? Então, como a gente está vendo aí, ó, apesar de Hollywood já existir, né, como a gente viu em aulas anteriores, existia uma grande concorrência de outros países. Então, existia uma concorrência, por exemplo, Europa e Estados Unidos estavam ali, mais ou menos nessa época, ainda bastante disputando a liderança, digamos assim, tá? Depois, eu vou pro terceiro filme. Parece que eu estou escolhendo aí por ordem, mas não, é que os primeiros que aparecem aí pra mim são os que eu vi ou eu já procurei. Então, esse filme, ele se chama, o terceiro filme da lista aí, ele chama O Vapor Willie. Ele foi lançado em 1928 e ele é uma animação com som, ele já é um filme sonoro. Ele é pequenininho, ele tem só 8 minutos de duração, então eles passavam ele no cinema entre um filme e outro, eles colocavam esse, por exemplo. Então a gente pode ver aí que era o começo da construção do império da Disney. A Disney já estava surgindo para se tornar a empresa tão poderosa que ela é hoje em dia. Apesar de que nos anos 30, o personagem de desenho mais animado que existia, mais popular, era o Gato Félix, né? Mas o Mickey já estava surgindo aí para fazer uma concorrência e depois ultrapassar e se tornar muito famoso nas décadas seguintes, tá? Em sequência, agora eu vou pular esse quarto que está aqui na lista e vou pegar o cantor de jazz, tá? Por que o cantor de jazz? Ó, vamos descer aqui. Faço essa experiência de procurar as imagens. Olha, parece que o personagem está fazendo o quê? Esse cara negro aí, ó. Olha o que ele parece que ele está fazendo. Dê uma olhadinha nas imagens, tá?
uma pesquisadinha nas informações. Ó, ele tá disponível para assistir no YouTube, ele não tá gratuito. Que mais a gente pode ver? Aí vocês vão pesquisando as informações, né? Um filme 1927, apesar de estar falando aí que ele é mudo, na verdade ele é um filme musical, ok? Ele tem uma duração de 1h30, ele é um filme que foi produzido também nos Estados Unidos, e ele é o primeiro personagem ele é o primeiro filme em que os personagens, de fato, eles falam, certo? Há um diálogo e o diálogo sai da boca desses personagens. Então, o Cantor de Jazz, ele é considerado o primeiro filme falado, de certa forma. Isso, mas ele não foi o primeiro que usou som, porque isso já era uma coisa que as pessoas já estavam tentando fazer um tempo. Então, a partir da segunda metade da década de 20, começa a aparecer progressivamente o som nos filmes, certo? Antes eles conseguiam gravar uma trilha sonora e tudo mais, mas o cantor de jazz é considerado o primeiro, tá? E por último aqui, aliás, por último não, mas o próximo filme que eu gostaria de falar com vocês é Metrópolis, tá? É um filme que foi lançado em 1925, as informações, 1927, desculpa, é uma ficção científica / drama, ele é um filme bem grande, tem 2h30 de duração, e olha as imagens que a gente tem dele aí, certo? Ele é um filme bem inovador para a época, a gente olha assim e pensa, nossa, como que um filme com uma qualidade assim tão alta foi feito naquela época, certo? Esse filme aqui, ele é um filme de ficção científica, como eu acabei de falar, né? E como a gente pode perceber, ele influenciou todas as distopias que vão vir a seguir, certo? Jogos Vorazes, todos esses filmes que se passam num futuro, distante, eles têm alguma inspiração. Inclusive essa robô aqui que a gente está vendo nessa cena, ela vai inspirar outros robôs que vão aparecer em outros filmes, não é? Então, ele também é um filme alemão, então a gente já viu a quantidade de filmes alemães que a gente tem nessa lista aqui. Isso porque o cinema alemão, aí a gente estava em finalzinho dos anos 1920. Nessa época o Hitler já estava lá na Alemanha, ainda não estava governando a Alemanha, ele vai chegar ao poder em 1933, mas ele já estava lá governando a Alemanha e às vésperas dele chegar, o cinema alemão era muito produtivo. Só que a partir do momento que ele assume o controle, o que passa a acontecer na Alemanha? O Hitler, ele vai restringir a liberdade dos artistas, entendeu? Ou você fala alguma coisa que ele concorda, ou então você vai precisar ficar quieto, entendeu? Então ele vai perseguir não só artistas, ele vai perseguir intelectuais, ele vai fazer meio que um expurgo assim na Alemanha. E por último, eu gostaria de falar para vocês do filme. Não dá pra falar dos filmes de 1920 sem falar de Charles Chaplin, né? Então eu escolhi aí O Garoto. É um filme que foi lançado em 1921. Ele é uma comédia dramática, ele é bem curtinho, né? Tem 1h e pouquinho, às vezes tem 50 minutos, dependendo da versão. Vamos dar uma olhada nas imagens. Ele é um filme, assim, bem tocante, bem emocionante, que Charles Chaplin fez. Não é meu filme mudo preferido, mas dos que ele fez, com certeza esse é o que eu mais gosto. Tá? Então tem algumas informações aí sobre ele. E é isso, gente, que eu preciso que vocês façam na aula de hoje. Que vocês façam essa pesquisa e procurem. Dá uma olhadinha eu já conheço o filme, mas vocês não. Então dá uma olhadinha, abram as imagens desse filme, procura alguma cena no YouTube, que aí vocês vão conseguir identificar aqueles que talvez mais interessam a vocês. Se vocês gostam mais de comédia, se vocês gostam mais de terror, se vocês gostam mais de ficção científica.